Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre a evolução do planeta Terra. Então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei e se inscreva no canal. E a propósito, aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo, você seja notificado. Vamos lá! A estrutura da Terra está constituída por três partes principais: crosta terrestre, manto e núcleo, externo e interno. Crosta terrestre. Trata-se da parte mais externa da Terra formada por rochas de granito, basalto e matéria orgânica. Tem 5 km a 80 km de espessura, e é onde se encontram as montanhas, planaltos, planícies, dentre outros. Neste meio, se desenvolvem as atividades dos seres viventes. A crosta terrestre se encontra dividida em duas. Crosta continental, parte externa que está estruturada por rochas ricas em silício e alumínio. Crosta oceânica, parte submersa pelas águas constituída por rochas compostas de silício e magnésio. O manto é uma camada intermediária de magma pastoso, situada entre a crosta e o núcleo, com 2.900 km de extensão. Por isso, é bastante instável, o que provoca movimentos nas placas tectônicas da crosta terrestre. É importante lembrar que o magma é expelido pelos vulcões durante as erupções. Núcleo terrestre. O centro do planeta é composto por ferro que forma o campo magnético e se divide em duas partes, o externo e o interno. O núcleo externo se encontra localizado a uma profundidade de 2.900 km a 5.150 km e é feito de ferro em estado pastoso. Sua temperatura está em torno de 3.000 graus Celsius. Por sua vez, o núcleo interno tem uma temperatura média de 6.500 graus Celsius e está composto basicamente por ferro e níquel. Apesar das altas temperaturas, o núcleo interno é sólido, por causa da enorme pressão a que está submetido. A órbita da Terra é a trajetória que o planeta percorre ao redor do Sol. Este movimento, chamado de translação, dura aproximadamente 365 dias e a distância percorrida é de pouco menos de 150 milhões de quilômetros. A velocidade média da Terra neste percurso é de 29,78 km por segundo. Há centenas de milhões de anos, o interior norte de Portugal não era uma superfície sólida, recortada em relevo de vales e serras. Tudo estava coberto pelo mar. Uma aldeia, no concelho de Arouca, tem essa história escrita na rocha, a provar que em tempos remotos foi uma região habitada por seres marinhos com o corpo segmentado em três partes e um sistema de visão complexo, semelhante ao dos insetos atuais. Ainda os dinossauros não existiam e já as trilobites dominavam os mares do planeta. Estes animais invertebrados surgiram há mais de 500 milhões de anos, sofreram várias evoluções e resistiram a duas extinções maciças de espécies. Uma delas, a que ocorreu no final da Era Paleozoica, foi a maior alguma vez registrada. E sabemos tudo isto porque estes pequenos organismos ficaram preservados em forma de fóssil, a testemunhar um tempo em que tudo era diferente do que é hoje. As trilobites de Canelas apareceram no período Ordovícico, viveram durante mais de 300 milhões de anos e desapareceram muito antes da primeira pegada de dinossauro. Os fósseis destes invertebrados, descobertos numa pedreira de Ardósias, mantêm intacta a memória de acontecimentos geológicos que mudaram a paisagem e a vida na Terra. Apesar de existirem mais exemplares no mundo, alguns dos fósseis visíveis no Museu das Trilobites de Canelas pertencem a várias espécies e são dos maiores achados até agora no nosso planeta. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve início a formação do planeta Terra. A Terra nesse período era muito quente como uma esfera de fogo, devido a isso não abrigava nenhum tipo de vida. Para alcançar o nível de evolução no qual encontra o planeta hoje, foi preciso milhões de anos para que esse se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento da vida. Segundo a classe de cientistas, a Terra está datada de 4,5 a 5,0 bilhões de anos. Ao longo de sua formação, o planeta já possuiu diferentes características em consistência e principalmente em temperatura. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas, e supostamente o planeta passou por processo de glaciação. Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor de água.
Esse processo fez com que os gases formassem a atmosfera e o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras precipitações. Um longo tempo de chuva ocasionou a formação dos oceanos primitivos, que possuíam cerca de 20 centímetros de profundidade. A formação dos oceanos foi fundamental para o surgimento da vida no planeta, pois a origem da vida veio dos seres aquáticos. Dessa forma surgiram primeiramente no plantae as bactérias e algas, além de micro-organismos, isso há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Essas primeiras formas de vida foram importantes para o surgimento de outros seres. Surgiram então, oriundos dos micro-organismos, os invertebrados, dentre eles medusas, trilobitas, caracóis e estrela do mar. Além disso, desenvolveram plantas tais como as algas verdes. Todos os seres vivos desse momento habitavam ambientes marinhos. Pouco tempo depois, algumas espécies de plantas marinhas desenvolveram a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático, migrando para áreas continentais, dando origem às primeiras plantas terrestres. Os animais terrestres tiveram sua origem a partir do momento que algumas espécies de peixes saíram da água, dando origem aos anfíbios e posteriormente aos répteis. Houve um tempo no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis denominados de dinossauros. Esse ficou caracterizado como o período Jurássico. O período Permiano deu origem às plantas com flores e os mamíferos. Os grandes répteis foram extintos há 70 milhões de anos. Há aproximadamente 65 milhões de anos teve início a formação das grandes cadeias de montanhas como o Himalaia e os Alpes. Os animais como os mamíferos e as aves proliferaram por todo o planeta. A atmosfera já possuía as mesmas características atuais. Há aproximadamente 4 milhões de anos surgiram os ancestrais dos seres humanos. O planeta a partir de então entrou em períodos de muito frio ocasionados pelo crescimento das geleiras. No entanto, há 11 mil anos as geleiras se fixaram nas zonas polares. Os paleontólogos pesquisam sobre os répteis que existiam na Terra há muito tempo atrás. Eles sabem muita coisa sobre os dinos. E os arqueólogos são cientistas que querem saber como viviam as pessoas no passado, como elas eram, seus costumes, sua linguagem, etc. Por falar em arqueólogo e Spielberg, alguém aí se lembrou do Indiana Jones. Os paleontólogos e os arqueólogos trabalham escavando determinados locais e achando restos de ossos e objetos que trazem pistas sobre a vida no passado. Mas não é só isso. Eles analisam a profundidade em que esses ossos foram encontrados, analisam a composição mineral desses objetos e ainda buscam informações orais ou escritas que possam lhes ser úteis. Colocando tudo isso junto, eles tentam montar o quebra-cabeça. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre a evolução do planeta Terra. Continue acompanhando o nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis, espetaculares e plena evolução, ou catástrofes, que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito, ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.